Olá, tudo bem com você? Estou aqui de volta. Tirei umas férias, mas eu voltei. E hoje nós vamos continuar falando sobre Esther. Isso mesmo, aquela órfã que se tornou rainha. Que história muito linda. Você não lembra? Retoma lá o vídeo da primeira parte de Esther. Assista lá para você relembrar a bênção que se tornou a vida de Esther. Mas antes da gente entrar na história, de nós continuarmos esse enredo muito interessante da palavra de Deus, da vida da rainha Esther e da sua importância para o povo judeu e da coragem desta grande mulher, eu peço para você, compartilha lá, compartilha esse vídeo para que outras mulheres, as tuas amigas também possam ouvir esta mensagem. Dá a sua curtida. Se você não fez inscrição no canal, faça lá logo agora. Dê um tempinho, dá uma pausa, faça a inscrição no canal e bora lá para falar sobre Esther. Precisamos aprender a visualizar as situações diversas em nossas vidas como um caminho para que Deus realize algo através de nós. Precisamos aprender com Esther a encarar a vida com fé e otimismo. Esther tinha tudo para ser uma moça deprimida e sem perspectiva de vida, mas ela reagia em toda situação e se colocou nas mãos de Deus para ser um instrumento para a sua vontade. Deus usou a beleza física e a integridade espiritual de Esther para usá-la como de um modo especial na história do povo de Israel. Um dia, Mardoqueu, primo de Esther, estava sentado junto à porta do palácio real e ouviu Bigdan e Teres, dois dos oficiais do rei, que estavam indignados e conspiravam, tramando para matar o rei Assuero. Mardoqueu contou para a rainha Esther o que ele tinha ouvido e informou, e a rainha informou o rei sobre tal trama de assassinato. E os dois traidores, eles foram enforcados. E este feito foi registrado nos livros históricos do reino. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero promoveu um homem chamado Amã, descendente dos Amalequitas, dando uma posição elevada entre todos os nobres, de tal modo que os oficiais do palácio se curvavam quando ele passava, com exceção de Mardoqueu, que dizia que só se curvaria diante do Deus verdadeiro e não diante de um homem. Passaram-se os dias e Mardoqueu continuava a não se curvar diante de Amã. E Amã ficou grandemente aborrecido. Ao saber também da origem do Mardoqueu, o ódio de Amã aumentava, pois os amalequitas, eles têm uma rivalidade histórica com o povo de Israel. Por isso, Amã procurava elaborar um plano, não somente para matar Mardoqueu, mas também para matar todos os judeus do império. Cada dia, Amã odiava com mais intensidade o judeu Mardoqueu e lançou sortes para saber qual dia escolhido para exterminar todos os judeus, e foi sorteado o mês de Adar. Com isso, usando a sua influência sobre o rei Assuero, Amã chegou dizendo que havia disperso entre as províncias do império um povo rebelde que tinham costumes diferentes e não obedeciam às leis do rei. E não deveria ser tolerado este povo, e sim exterminado. Para compensar o extermínio deste povo, Amã pagaria 350 toneladas de prata para a tesouraria real. O rei, ao ouvir tal relato, ele tirou o anel de selar e deu a Amã para fazer com este povo o que bem desejasse.
Com o anel do rei em mãos, Amã mandou os secretários que escrevessem cartas nas línguas faladas pelo povo do império com a ordem de exterminar e aniquilar completamente os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças em um único dia, o 13º dia do mês de Adar, e saquear também os seus bens, todos os seus bens. Uma cópia deste decreto, ele deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Foi o que aconteceu, gerando grande confusão na cidade de Suzã e em todo o império. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, pois não poderia entrar no palácio vestido daquele jeito. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e pano de saco em cinza, representando humilhação e quebrantamento. Quando as servas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, seu primo, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Ester pediu ajuda a Atá, um dos oficiais do rei, para descobrir o que estava se passando, o que estava perturbando Mardoqueu. Atá foi conversar com Mardoqueu na praça da cidade e Mardoqueu o informou sobre o decreto de extermínio dos judeus, dando para ele também uma cópia escrita de tal decreto, para que mostrasse a rainha Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo. Ao tomar conhecimento do fato, Ester mandou Atá retornar e falar para Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e do povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa que lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará, pois se ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester está diante do seu grande desafio como rainha. Está diante do grande propósito de Deus para a sua vida. Está com a incumbência de salvar seu povo do extermínio total. Deus escolheu esta moça pobre e órfã, capacitando-a com a sua beleza e simpatia e colocou como rainha, para que neste momento tão delicado na vida do seu povo judeu, ela pudesse agir usando, a sua influência de rainha e livrar o povo do extermínio total. E este fato histórico, o próprio Satanás, usando o ódio de Amã, queria impedir que o Messias viesse ao mundo para salvar a humanidade e trazer a glória de Deus entre os homens. Porque as profecias eram claras a respeito do descendente que haveria de nascer
sim, um descendente dos judeus que seria chamado Messias e salvaria o homem do pecado, resgatando de volta da comunhão com o Pai Celeste. Então Esther mandou falar a Mardoqueu que reunisse todos os judeus de Susã e jejuassem por ela durante 3 dias e 3 noites, sem comida e nem bebida, que ela e suas servas também estariam jejuando. Ao final do jejum, ela iria se apresentar diante do rei Assuero, mesmo que, se não fosse chamada, arriscaria a sua vida em favor do seu povo. Que mulher de coragem e de fé! Esther, ela entendeu o propósito, porque Deus a havia colocado na posição de rainha. Aquela indefesa órfã se tornou uma linda rainha com uma grande missão, mas havia um preço a ser pago, havia um grande risco. E daí? Que será que aconteceu com Esther? Será que o rei vai recebê-la? Será que o rei vai levantar o cetro para receber? Ou será que Esther será morta por ter entrado sem permissão, sem ser chamada diante da presença do rei Assuero? Você vai ver os acontecimentos no próximo episódio. Isso mesmo. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero deixar essa mensagem com você. Deus te chamou para algo especial, mesmo que seja desafiador. Como Esther, uma órfã, Deus colocou ela como rainha para ser protagonista de uma história maravilhosa de libertação do povo judeu. E no próximo episódio você vai ver a concretização, a conclusão desta história real, desse relato bíblico. Vamos orar? Senhor Jesus, eu coloco diante do teu altar, ó Deus, a pessoa que está assistindo esse vídeo, que tu possa encorajar, fortalecer. Muitas vezes estamos diante de desafios, mas não podemos nos omitir, porque o Senhor está conosco. Ó Senhor, nos levanta como mulheres corajosas, como mulheres que estejam dispostas a pagar o preço, correr riscos, mas para cumprir o teu projeto, para cumprir o teu propósito, que não possamos nos omitir no teu propósito para as nossas vidas. Como Esther, uma mulher que era tão rejeitada, teria tantas razões para ser deprimida e para acabar com a sua própria vida, mas ela não, ela cria no Deus verdadeiro, e o Senhor a levantou para ser uma protagonista de uma história maravilhosa de livramento para o povo judeu. E nós te louvamos pela tua presença, que esta mulher que está assistindo esse vídeo possa ser encorajada, porque ela é importante e Deus tem a chamado para escrever uma linda história, uma história de influência, em nome de Jesus. Isso mesmo, mulher, você é chamada para escrever uma linda história, para marcar a vida de muitos que te rodeiam, e muitos vão falar de você como uma mulher corajosa, uma mulher ousada, uma mulher temente a Deus. Beijo, Deus abençoe.